Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Leonardo, seu professor de filosofia. E na videoaula de hoje a gente continua no tema da escolástica, portanto, com um dos problemas maiores da escolástica, que é o problema dos universais. Se liga aí nessa discussão. Pessoal, para a gente entender o problema dos universais, a gente tem que entender um problema que surge lá com Platão, na Grécia Antiga, no período clássico, que é o problema em relação aos termos universais. Por exemplo, a palavra rosa, que é um exemplo interessante para a gente pegar. Rosa é o nome de uma flor, é o nome de uma cor, pode ser o nome de uma pessoa. Mas espera aí, existiria rosa enquanto ideia universal? Rosa é uma única coisa? Rosa se remete a várias coisas? Então os medievais eles tinham um problema relacionados a essa questão, Eles queriam resolver uma pergunta que era o seguinte: qual que é a relação entre as palavras e as coisas? Os medievais levavam muito a sério as palavras. Se eu fizesse algum tipo de comentário, hoje nem tanto, mas na Idade Média, se eu falasse, olha, eu vou te matar, de rir. Se a pessoa parecesse morta, esse termo matar de rir, eu poderia ser julgado por um crime, porque eu usei a palavra matar, e essa palavra aconteceu com a pessoa, Então, eles tinham uma certa preocupação em relação às palavras e às coisas. Quando eu falo assim, olha, eu vou trair sua confiança um dia, significava para os medievais que eu já era um traidor antes mesmo de fazer a traição, porque eu já falei. Esse é o primeiro passo. Ele começa na cabeça, nas palavras. Lembra do pecado? O pecado ele começa pela mente. E aí depois ele vira ato. Aqui a ideia é a mesma coisa. Tá? Vamos dizer assim, se eu praticasse um crime, já começava pelas minhas palavras. O crime poderia não acontecer, mas eu já era um criminoso, porque eu já pensei e o próximo passo é fazer. Muitas vezes as pessoas não podiam nem falar, nem pensar, era aquela ideia, Você não pode falar, nem expor, porque não havia liberdade de expressão nesse sentido. Olha, se eu ameacei alguém, mesmo que de brincadeira, isso não acontecia na Idade Média. Era muito sério. E esse é um perigo, gente, uma sociedade onde condena tudo aquilo que a gente fala, tudo que a gente pensa de certa forma. Porque se você não tiver uma liberdade de expressão, isso pode virar um motivo de crime, e realmente é diferente quando você ameaça alguém, e quando você usa as palavras no meio de uma verborreia ali, você xinga alguém, vai, vai se ferrar, não tô nem aí pra você. São coisas que são diferentes de você ser um assassino, ok? Mas eles tinham essa ideia de que havia uma potência, a potencialidade de você fazer aquilo. Já começou pelo pensamento, ok? Isso é muito importante a gente entender. Então, a grande questão para a gente entender aqui do problema dos universais é justamente se há ideias gerais, se há verdades em relação ao objeto que são gerais. Por exemplo, a gente sabe que o grupo de seres humanos, cada ser humano tem uma ideia. Por exemplo, a ideia de ser humano não se confunde com a ideia de elefante, com a ideia de cachorro. São seres diferentes. Então é um universal. Cada palavra teria um universal? Essa é a pergunta que é feita aqui. Então olha só que interessante. Porfírio, na sua obra Isagoge, ele fala uma coisa super interessante. Olha só. Não tentarei enunciar se os gêneros e as espécies existem por si mesmos, ou na pura inteligência, nem no caso de subsistirem, se são corpóreos ou incorpóreos, nem se existem separados dos objetos sensíveis ou nesses objetos, formando-se parte dos mesmos. Então, citado lá na História do Pensamento, volume 1, página 161. O
que ele quer dizer com isso, né? Que ele não vai tentar explicar se os gêneros e as espécies existem por si mesmos, né? Por exemplo, a gente nunca viu um dinossauro. O que a gente já viu são, né, ossos de dinossauro, achados arqueológicos, né, de ossadas de dinossauros, e a gente faz uma inferência de como mais ou menos seria um dinossauro por recursos tecnológicos, de carbono 14, né, outras características. Mas a gente nunca vai ter certeza absoluta se aquilo é um dinossauro. E outra coisa, a gente chama aquelas espécies de dinossauro, mas será que existe um universal? Ah, já existiu, porque tem os ossos. Tudo bem, esse é um argumento. Mas vamos ver mais detalhadamente o que são esses universais, ok? Então, os universais, para a gente entender melhor, a gente tem que entender que há 3 tipos, né, 3 correntes, ok? Olha só, antes disso, vamos ver um textinho aqui importante do Abelardo, do Pedro Abelardo, né, dentro da Lógica para Iniciantes. Ele fala uma coisa super interessante aqui, ó. Ele vai falar para a gente o que é a palavra, uma palavra universal. Vamos ver? Uma palavra universal, entretanto, é aquela que é apta pela sua descoberta para ser predicada singularmente de muitos seres. Tal como este nome, homem, que se pode ligar com os nomes particulares dos homens, segundo a natureza das coisas sujeitas, substâncias, às quais foi imposto. Muita atenção aqui nessa análise de texto, ok, gente? Olha só, então o que significa, o que é uma palavra universal, né? É aquela que é apta pela sua descoberta para ser predicada singularmente de muitos seres. Então o exemplo que ele dá aqui pra gente entender essa descoberta para ser predicada, né, singularmente de vários seres, né, a ideia de homem. O exemplo que ele dá aqui pra gente é homem. O que é um homem? Homem é o nome que a gente dá para a espécie humana, para o ser humano, para cada pessoa, né, em particular. A gente chama aí como gênero, né, como palavra universal, homem, ok? Que se pode ligar com os nomes particulares, então, dos homens. Olha só uma coisa interessante. Então, quem que é homem? É a Marcela. Quem que é homem? É o Pedro. Quem é homem, né? É a Valentina. Quem que é homem? É o Benjamin, né? São homens, é a Maria Eduarda. São nomes, né? O Rodrigo. Então, tudo isso, né, não importa a idade, né? Pode ser pessoas, crianças, mas eu chamo de homem todo ser humano ali, ok? Na sua individualidade. Olha que interessante. Então, a palavra universal tem a ver com isso. É aquela palavra que se remete de forma universal a seres, né? Então, por exemplo, né, fala assim, olha, que bicho é esse? Que animal é esse? Ah, é um animal da espécie canina. Então, os cães, eles, né, não estou falando que é o Chihuahua, não estou falando que é o Shih Tzu, nem Lhasa Apso, nem o Poodle, mas é uma mistura de todos essas raças. No caso aqui, ser humano, né, não vamos entrar no erro de falar que existem raças, não é verdade? Então, seres humanos, o homem, são pessoas de diferentes idades, diferentes cores, ok? De diferentes naturalidades, ok? Vamos mais um passo, então, importante para a gente entender? Dentro dos problemas universais, né, a gente tem, então, 3 posições fundamentais. Quais são elas? Olha só, gente, o realismo e o nominalismo, ok? Brigando, os dois são os mais importantes, tá? Mas também há o conceitualismo. O conceitualismo vai ser uma espécie de síntese, ok? Então, na briga entre realistas e nominalistas, nós vamos ter aí uma solução, né, que é chamada também de realismo moderado. Por que realismo moderado? Porque vai ser uma solução entre o realismo e o nominalismo, ok? Para ficar mais fácil de a gente entender, vamos lá. Quem que são os realistas, né? São aqueles que acreditam que os universais, eles são reais, eles existem de fato, ok? A gente pode citar aí vários exemplos de vários realistas, como o Santo Anselmo, né? O bispo francês
filósofo, né? Guilherme de Chapeux, ok? Eles são defensores aí do realismo. E para eles, né, aquelas ideias universais, aqueles nomes universais, né, aquelas palavras universais, elas existiriam de fato. Teria uma realidade física, sim. No entanto, que eles defendem, por exemplo, né, olha o exemplo que eles dão, que é o substantivo brancura teria uma perfeição maior do que o adjetivo branco, que se refere a um ente singular. Então a brancura é um exemplo, né, de tudo aquilo que é branco. Existiria uma brancura, que seria o universal, né, de todas as cores brancas. E eles colocam uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, gente, né, por exemplo, né, se a gente usasse aqui, ó, a bondade e a beleza seriam modelos ou moldes a partir dos quais se criariam coisas boas e coisas belas. O que eles querem dizer com isso, né? Deus seria aí, nesse aspecto, um universal, e Deus existiria de fato. Só que essa existência de Deus, né, ela não é uma existência qualquer. Ela tem uma existência diferente dos seres físicos. Mas não quer dizer, por exemplo, que um dinossauro que não existe mais hoje, que não existe um modelo, um molde universal, né? Ok? Então, para os realistas, as palavras, né, elas seriam espécies de modelos. Coloque aí, ó, espécies de modelos ou moldes que existiriam de fato. Ok? Essa é a posição dos realistas. É real, existe de fato. Não é só um modelo, ok? Mas existe esse modelo aplicado na realidade. Mesmo que não tenha mais a realidade, existe o modelo. No caso de dinossauros, existe lá o modelo, só não temos eles aqui no mundo sensível. Não é verdade? De acordo com o pensamento de Platão, só para a gente entender aqui. O nominalismo. O nominalismo, gente, é uma teoria mais reducionista. Por quê? O nominalismo defende que os universais existem, mas eles são apenas flactus vocis, né? Flactus votis, ou seja, são palavras, né? Apenas sopros, palavras. Como assim? Então, por exemplo, os universais eles não existiriam, tipo a beleza, a bondade, eles não existiriam em si mesmo, mas são nomes que a gente atribui às coisas, né? Então a gente fala, aquela modelo, ela é a mulher mais bonita do mundo. É apenas uma forma de classificação, mas não existiria a beleza em si. São palavras que a gente usa para predicar, ok? Para classificar. Então, para os nominalistas, lembra, os universais são apenas nomes, né? Nomes, nominalismo. A gente tem a figura do Rosselini, né? Rosselin de Compiègne, que defende, né? Que são apenas palavras ali. Rosselini, gente, ele nega a existência de Deus. Ele fala que Deus, né, é só um nome que a gente dava para os seres universais. É apenas um nome que a gente dá para um ser, ok? Então, ele nega essa existência aí de Deus. Por isso a questão é polêmica, né? Real é um nome, né? Então, e ele fala mais, olha, ele nega que Deus pudesse ser uno e trino, e ao mesmo tempo, para ele, cada pessoa da Trindade seria uma individualidade separada. Olha, se existisse, ela deveria ser uma individualidade separada, então não deveriam ter 3 deuses, né? Então ele nega a existência de Deus. Isso é muito importante a gente falar, tá? Qual vai ser a solução? A solução vai ser o conceitualismo, ou seja, o realismo moderado. Por que realismo moderado, né? Por que chama conceitualismo? Bom, porque vai ser um pouquinho das duas ideias. De acordo com os conceitualistas, né? Muitos universais existem de fato, ok? Mas muitos outros universais seriam realidades que existiriam só apenas como realidades singulares, ok? Então seriam, por exemplo, vamos dizer assim, né? Existiriam várias realidades, essas realidades
né, elas poderiam existir de fato como nomes, apenas palavras que a gente dá às coisas, mas existem também as realidades só singulares e não universais, ok? Então, por exemplo, o que eles dão de muito exemplo aqui, o Pedro Abelardo fala, né, da palavra rosa. Rosa pode significar, né, então o grande expoente Pedro Abelardo, tá, gente? Que é muito importante, ele é um dos elaboradores aí da lógica medieval. É muito interessante a história dele, né? Tem Abelardo se apaixona por uma mulher, né? E eles vivem um romance, a Heloísa, é muito legal, tá? Tem até filmes a respeito desse romance, vale muito a pena vocês assistirem. Mas a ideia aqui, para a gente entender, para a gente terminar, né? Ele descobre, Abelardo descobre que tem algumas categorias, né? Que são apenas, que tem uma existência mental. Algumas coisas são entidades metafísicas, né? Mas algumas outras coisas existem apenas na nossa mente, enquanto categoria lógico-linguística, né? E que a gente usa no dia a dia, por exemplo, a palavra violência. A violência em si ela não existe. O que existe são fatos violentos que a gente vai vendo ali, né? Me perdoe a expressão aqui, que não existe na Idade Média, mas vou me apropriar dela para vocês entenderem melhor. Seriam, né, uma espécie de fenômeno observável, né, mas essa palavra não existe na Idade Média, esse conceito não existe, essa explicação não existe na Idade Média, mas ele está tentando mostrar isso para a gente. Né? A gente usa o tempo todo, olha, fulano é violento, ciclano é violento, mas não existiria a violência em si mesma. O que é a violência? Ok? Então, a gente para por aqui. Eu espero vocês nas nossas próximas aulas, ok? De Santo Tomás de Aquino. Um beijo para vocês e até lá. Fui!